Segundo Samuel 24, versículo 22 ao 25, diz assim: Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna, como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Antes de iniciar a mensagem propriamente, eu queria fazer algumas observações importantes e até algumas curiosidades sobre este episódio. Aqui está falando sobre a eira de Araúna. Essa eira é onde eles processavam os grãos, geralmente trigo, colocavam para secar, faziam a limpagem, a moagem, assim por diante. E essa eira pertencia a um homem chamado Araúna. Essa eira que pertencia a Araúna ficava no Monte Moriá, que é interessante porque é o mesmo lugar que nós convimos recentemente, é o mesmo local aonde Isaac seria sacrificado a Deus. Claro, ele não foi, mas foi naquele mesmo local, foi no Monte Moriá que Isaac quase foi sacrificado. É o mesmo local aonde bem mais tarde seria erguida a cidade e especificamente Jerusalém, mas especificamente ou seria conhecida como o Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Então nós vemos a importância desse monte que nós vimos recentemente a respeito disso, mas foi lá que houve esse importante e marcante sacrifício de Davi em relação, se você lê o contexto, Deus havia enviado um anjo da morte e morreram milhares de pessoas devido ao pecado de Davi. Davi, ele numerou o povo, contou o povo, não deveria ter feito isso, foi avisado para não fazer, do mesmo jeito fez. Então houve consequências e essa foi uma das consequências. Outro fato importante, no versículo 23, uma frase um tanto curiosa. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Como um rei ao rei. Acontece que, dei uma pesquisada, parece que esse Araúna, ele era um jebuseu, e ele era o rei da terra, daquela área. Esse Araúna era o rei, até que Davi subjugou e conquistou toda aquela área. Então Davi se tornou o rei, mas esse Araúna, ele era então rei, e ele ficou na terra, não como rei, é claro. Ele percebeu a sua derrota, e então ele não era mais o rei, mas ele ainda respeitava Davi, e Davi o respeitava também como um rei. Por isso que tem essa frase que ele deu isso, fez tudo isso como um rei, o rei Araúna, a um rei, o rei Davi. Só que Araúna não era mais um rei, mas ele presenteou. Bom, curiosidades à parte, nós temos aqui então um texto muito importante, muito significativo, que trata sobre sacrifício, sobre holocausto, sobre ofertas pacíficas. Tudo isso são sacrifícios. E a vida de Cristo, toda a vida de Cristo foi um sacrifício. A vinda dele do céu foi um sacrifício. Ele deixou a glória, deixou o céu, deixou o Pai e veio para a terra. É um sacrifício. E toda a sua vida foi marcada por sacrifício, inclusive a sua morte foi o sacrifício completo e final que encerrou o seu ministério aqui na terra. Com isso em mente, não seria irrazoável a gente concluir que a vida dos crentes, daqueles que professam o seu nome, que se chamam pelo seu nome, os cristãos, os salvos, não seria irrazoável concluir que a nossa vida deve ser uma vida também marcada e caracterizada
por sacrifício. E hoje eu quero falar sobre o tema, o preço do sacrifício eficaz. O preço do sacrifício eficaz. O sacrifício eficaz, ele tem certas características. O sacrifício eficaz, ele deve ser uma escolha voluntária e pessoal. Ninguém pode impor um sacrifício. Tem que ser uma escolha pessoal. E também, todo sacrifício eficaz deve ter um custo pessoal. E nós vemos isso aqui ilustrado na conversa que Davi teve com Araúna. Então, um sacrifício, para ser eficaz, não pode ser forçado, imposto, e o sacrifício não pode ser gratuito. Tem que haver um custo, tem que haver um preço. Então nós lemos aqui nesse cenário, olhando para 2 Samuel 24, voltando um pouquinho, nós lemos do 22 ao 25, peço que olhe no 18, onde nós vimos que Deus está instruindo a Davi como prosseguir diante da situação. Situação, como eu disse agora há pouco, havia um anjo que estava destruindo o povo, matando o povo, e isso como parte da consequência do pecado de Davi. E Davi viu isso. Então Deus mandou, no versículo 18, você vê que Deus falou a Davi o que fazer através do profeta Gade. Versículo 18. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então você veja que aqui, esse sacrifício, as instruções vieram, que era para ser feito na eira de Gade. E Deus, através do profeta, mandou Davi ir, e Davi foi, ele fez uma decisão, ele fez uma escolha pessoal e voluntária de obedecer a Deus. Não ficou amargurado, não inventou o próprio caminho dele, não inventou história. O profeta veio, disse o que Deus havia dito, e ele obedeceu, e ele foi. Então Araúna, chegando lá, quando Araúna foi e viu a intenção do rei, Araúna então ofereceu arcar com o custo do sacrifício. E a gente lê isso aqui no versículo 22, onde Araúna disse: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois, obviamente haviam bois lá que faziam a moagem, os trilhos. Os trilhos se referem a um maquinário para limpeza, moagem e secagem, era um maquinário de madeira, e o aparelho dos bois, justamente o equipamento que acoplava os animais para fazer o trabalho. Então ele falou: tome a terra, a eira aqui, tome, é seu, e tome os bois, e tem o holocausto, então você ofereça os bois, tá aí a madeira do equipamento, quebre e mate, sacrifique, é tudo seu, faça o que você achar melhor. Mas no versículo 24, Davi se recusou fazer o sacrifício sem que houvesse um custo pessoal. Ele diz aqui: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ele falou: como é que eu vou fazer um sacrifício se não tem custo para mim? Então, essa é uma característica do sacrifício eficaz. Deve haver uma decisão pessoal, voluntária, e deve haver um custo pessoal e voluntário também. Sem custo pessoal, sem uma submissão pessoal, sem que haja um desejo pessoal, então não existe sacrifício verdadeiro, não existe sacrifício eficaz. Então vamos começar hoje nosso tema, o preço do sacrifício eficaz. Abra suas Bíblias para Eclesiastes, onde eu quero ver o sacrifício ineficaz e inútil. Antes de ver o que é o sacrifício eficaz, vamos ver o que é o sacrifício ineficaz, sacrifício fútil, inútil, que não serve para nada. E Eclesiastes 5, versículo 1, aborda essa questão. Diz assim Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem. Note essa frase: sacrifícios de tolos. Então é possível a pessoa sacrificar, mas é um sacrifício de tolo. É ineficaz e é inútil, mesmo quando é feito por ignorância. O versículo termina: pois não sabem que fazem mal.
Então é possível, mesmo de forma não proposital, é possível fazer sacrifícios inúteis, sacrifícios que não são eficazes. E ignorância não é desculpa. Não adianta dizer, mas eu não sabia, eu não entendia. O resultado é o mesmo. Como qualquer lei, se você quebrar uma lei, você não pode, como defesa, dizer, eu não sabia. Isso não é uma defesa. Nas leis da física, a lei da gravidade, se você for ao quarto andar e se jogar pela janela, você não precisa ser um físico, ter um doutorado, não precisa saber nada. Uma criança que não sabe de nada, a lei vai ser a mesma, não interessa se a criança não sabia. Ignorância não nos exime das consequências da lei. Nenhuma lei, não a lei de Deus, não a lei do homem e também não a lei da própria física. Então, podemos até achar e crer que é um sacrifício legítimo. É muito triste, a pessoa sacrifica, se esforça, mas não é legítimo, não é eficaz, não serve de nada, é inútil. É muito triste ver pessoas que até se prontificam a sacrificar, pagam o preço do sacrifício, mas não é eficaz. Então é muito importante entendermos sobre o preço do sacrifício eficaz e saber qual é o preço do sacrifício eficaz. Então quem tem a palavra final sobre o que é ou não o sacrifício eficaz é Deus, se é que estamos sacrificando para Ele. Abram suas Bíblias para Isaías capítulo 1 e vamos ver o que é que Deus fala à nação de Israel, através do profeta Isaías, sobre sacrifícios, especificamente sacrifícios ineficazes. Isaías 1, e olha comigo no versículo 11, onde ele diz assim, através do profeta Isaías, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Traduzido, Deus está dizendo, para que eu quero isso? Para que eu quero a multidão? Para que eu quero esse monte de sacrifícios? Para que eu quero? Diz o Senhor, já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus falou, eu não quero essa porcaria. Eu não quero esse monte de sacrifício. Eu não quero esses cordeiros, bois, sangue. Eu não quero isso. Do que me serve isso? Você acha que isso é um sacrifício eficaz? Deus está dizendo, do que me serve isso? Isso para mim não é nada, eu estou farto disso, eu estou cheio disso, parem com isso. É eficaz? Não parece muito eficaz, não parece muito bem aceito. Continua no 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que vieis a pisar os meus átrios? Ele está dizendo, o que vocês estão fazendo aqui nos meus átrios, na minha presença? Quem que vocês vêm aqui oferecer esse monte de sacrifício? Que não me agrada, que eu estou farto. Interessante. Esse tipo de sacrifício eu não quero, não aceito. Saiam dos meus atos, saiam da minha presença. Quem chama vocês aqui com isso? Eu estou traduzindo o espírito daquilo que Deus está falando. O teor que Deus está usando. Tá? Do que me serve a mim, vossos sacrifícios. Quem te chamou aqui com tudo isso? Essa é a atitude. Versículo 12. O 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Ou seja, parem de trazer ofertas, sacrifícios vãos. O que é vão? Inútil, vazio, sem sentido. Então parem de vir na minha presença oferecer ofertas vãs. Parem, eu estou farto. Legal, né? E o povo sacrificando, o povo achando que estava fazendo o correto, e Deus estava farto. Continuando, o incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a vocação das assembleias, não posso suportar iniquidade. Ele está chamando que essas luas novas, e os sábados, e as convocações, que foi Deus que instituiu. Aí ele disse, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus está comparando o modo com que eles estavam se reunindo, a forma com que estavam sacrificando, era enfadonha para ele, e ele fala, não posso suportar iniquidade. Ele está dizendo, o que vocês estão fazendo é iniquidade. Pode ser aqui no templo, pode ter a forma, pode ter o aspecto, pode ter a capa, pode ter a aparência, mas eu estou farto, eu não aguento mais. Não dizendo, Deus está dizendo. E ele fala que aquilo é iniquidade. Eu comentei isso hoje de manhã. O que é iniquidade? O que é o oposto de iniquidade? Se aqui é iniquidade,
Do outro lado temos equidade. Equidade é igualdade. Iniquidade é quando existe uma diferença entre o que Deus quer, o que Deus pede e o que nós entregamos. Não está igual, a conta não está batendo, não está fechando, existe uma disparidade, existe uma discrepância entre o que Deus é, o que Deus quer, o que Deus pede e o que nós estamos fazendo, fornecendo e oferecendo. E obviamente Deus queria sacrifícios, Deus queria os festivais, as luas novas, os sábados, porque foi Deus que instituiu, foi Deus que comandou, porém a forma com que estavam sendo feitas era iniquidade, estava diferente do que Deus queria. Isso é um sacrifício ineficaz. Não, pastor, sacrifício assim, você leva o bicho lá, corta a goela dele, joga o sangue para lá, abre, queima, joga, pronto. Isso é só um aspecto formal. O ritual, a liturgia pode estar correta, mas Deus estava vendo, sabe aonde? Aqui. Você pode vir para a igreja, você pode botar uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço, você pode colocar, fazer tudo nos conformes, mas Deus está vendo, ó. Com isso eu não estou dizendo que o externo não é importante. Mas se o externo é só externo e não tem conteúdo, se é vão, inclusive, é justamente o que Deus fala. Não continuem a trazer ofertas vãs. Era tudo vão. Por quê? Era vazio. Era vazio. Quando alguém é caracterizado como alguém que é vaidoso, qual é o problema? A pessoa é vaidosa porque ela se importa só com a beleza externa, a aparência externa, agora o caráter, a personalidade, a honestidade e as coisas que realmente são de valor, isso não interessa. O que interessa é estar bonitinho por fora. E tudo estava bonitinho por fora. E tinha aparência de ser sacrifícios, aparência de estar agradando a Deus, mas Deus falou, eu estou farto, parem com isso. É tudo vão, é vazio, é iniquidade. Versículo 14. As vossas luas novas, agora ele fala as vossas, ou seja, eu instituí, mas vocês estão fazendo do seu jeito. Então são as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Deus fala, eu não suporto, eu estou odiando. Já me são pesadas, já não aguento mais, já estou cansado de as sofrer, eu estou cansado de aguentar. Eu estou cansado de ter que suportar. Vocês vêm na minha presença com esses sacrifícios, essas ofertas, vêm nos meus atos, na minha presença. Quem te chamou aqui com essas coisas vãs e vazias e iníquas? Eu estou farto, cansado, não quero mais suportar. Você acha que isso era um sacrifício eficaz? Não era. Era aceito por Deus? Não era aceito. Não era aceito. Deus não estava contente, ele estava farto. Não me agrado. Por que essa aversão? Por que essa ojeriza? Por que essa repugnância? Bom, é só ler na sequência o versículo 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Estender a mão aqui é uma alusão à oração. Naquela época era costume você orar com as mãos estendidas. Eu não vou olhar, não vou prestar atenção, eu vou esconder meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvireis. Você pode orar à vontade, ora até ficar rouco. Eu não vou escutar, eu não vou olhar. Porque eu estou cheio, estou farto. Continua. Agora vem o porquê. Por que tudo isso? Por que esse horror? Por que essa rejeição? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso aqui não é isso não é literal, é figurativo. Não quer dizer que as mãos deles estavam literalmente cheias de sangue. Aqui está falando sobre injustiça, culpa, responsabilidade. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. 17. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse era o sangue nas mãos deles, do qual eles estavam culpados.
Eles tinham toda aquela aparência externa. Iam para o templo e sacrificavam para lá, queimavam incenso para cá, observavam os sábados e as luas rigorosamente, etc, etc, etc. Mas eles eram culpados. Eles não tratavam da causa das viúvas. A viúva está sendo explorada, roubada, injustiçada. A viúva está para lá. Quem mandou ser viúva? Foi viúva porque quis. Não fazia justiça ao órfão. Problema do órfão. Quem mandou ser órfão? Procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Não só não estavam ajudando, estavam causando a opressão ao oprimido. Eles eram a causa. No entanto, no sábado ia todo mundo para o templo, arrumadinho, Bíblia debaixo do braço, todo cheirosinho, paz do Senhor, glória a Deus. Tinha todo o aspecto externo, mas do coração era maldade e iniquidade. Todos aqueles sacrifícios, os incensos, todos aqueles rituais, Deus falou, eu estou farto, já não aguento mais. Suma, parem com isso. O interessante, você vai ver o que a Deus está se referindo quando ele fala aqui, mas eu não quero me adiantar. Então, esse é o que nós podemos falar de sacrifício de tolos. E fala, e até fala no Eclesiastes 5, fala, sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Para eles estava tudo bem. Fazer aquela coisa vazia, aquela coisa vã. Para eles estava tudo bem. Só que não. Olhe comigo para Romanos, capítulo 12. Aqui nós vemos o sacrifício ineficaz e inútil. Nós queremos saber qual é o sacrifício eficaz e qual o preço desse sacrifício. Então vamos lá. Romanos 12, versículo 1. Vamos ver o que é o sacrifício eficaz. A gente viu qual é o sacrifício ineficaz. Vamos agora ver o eficaz para depois a gente ver o preço desse sacrifício eficaz. Mas o sacrifício eficaz a gente vê aqui, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em o quê? Sacrifício. Sacrifício. O que é o sacrifício eficaz? Vamos ver agora. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo. Esse termo tem um sentido duplo. O primeiro sentido é o que nós já falamos, se refere a ser uma escolha voluntária. Todo sacrifício eficaz deve ser voluntário e pessoal, não é forçado. Então, quando você fazia um sacrifício normal, o sacrifício estava vivo? Não. O sacrifício ia para o altar? Ia, mas ele ia morto. Ele era morto e colocado no altar. Aqui, o sacrifício eficaz é um sacrifício vivo. De quem? Nosso, do vosso corpo, de você, eu, nós. Nós devemos voluntariamente permanecer como sacrifício no altar. Isso é claro, figurativamente, né? Mas a verdade é essa. O sacrifício no Velho Testamento, o sacrifício não tinha escolha. O sacrifício não falava, ei, escolha a mim, escolha a mim. Não. Se eles soubessem, eles iam estar se esquivando, no mínimo, mas ele não tinha escolha. Isso aqui serve. Ele é 1 ano de idade, está saudável, é macho, pronto. Vem para cá, meu querido, vem aqui. Ele era então sangrado, morto e colocado no altar. Ele não ia sair do altar. Ele não teve escolha de ir para o altar e não tinha escolha de descer do altar. O sacrifício eficaz é um sacrifício vivo, em que nós escolhemos, optamos. Não adianta eu forçar, não adianta alguém impor o sacrifício vivo. Deve ser uma escolha do objeto, ou da pessoa que está sendo sacrificada. No caso, nós estamos nos colocando voluntariamente no altar, na presença de Deus. Mas além disso, o primeiro sentido do sacrifício vivo é que é algo voluntário, e a segunda coisa, o segundo sentido, é que esse sacrifício é algo pessoal. É voluntário e é pessoal. O sacrifício, como eu falei, ele era morto e era substitutível. Era no lugar de. Matava-se um animal no lugar. Eu não morria. Eu vou dar um exemplo. Quando o seu filho nascia, você fazia um sacrifício.
que todo primogênito pertencia a quem? Ao Senhor. Só que Deus nunca pediu sacrifício humano. Então ele falava, teve um filho, primeiro filho? Muito bem, então você vai dedicá-lo a Deus. Só que você não vai dar o seu filho, que Deus não quer isso, nunca quis. Então você vai dar um animal no lugar dele. Você vai sacrificar um animal no lugar dele. Então, em vez de o seu filho, vai um animal no lugar. Então, o sacrifício no Velho Testamento sempre era algo substitutivo. Era algo, podemos chamar de vicário, no lugar de. Esse não é. O sacrifício eficaz é uma escolha pessoal e ele tem um custo pessoal que nós escolhemos, ninguém vai no nosso lugar. Eu vou citar exemplos aqui. No sacrifício do templo, o animal morria em nosso lugar, ou no lugar do judeu na época. Não tem sacrifício de animal hoje. Mas na época, o animal era sacrificado no lugar do sacrificante. No sacrifício de Cristo, e Cristo foi o nosso sacrifício, Cristo morreu no nosso lugar. Ele morreu pelos meus pecados. Ele foi para a cruz por mim. Você veja que é um sacrifício vicário. É um sacrifício substitutivo. É o Cristo no meu lugar. Ele tomou o nosso lugar. Tomou as nossas chagas. Tomou o nosso pecado. A nossa iniquidade. Ele foi posto nele. Ele foi no nosso lugar. O sacrifício eficaz não tem nada de vicário. Não tem nada de substitutivo. É tudo em nós. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis voluntariamente os vossos corpos em sacrifício vivo. Não vai ninguém no meu lugar. Cristo não vai no meu lugar para esse sacrifício eficaz. Um animal não vai no meu lugar. É comigo, é com você, é individual. Custo é nosso custo. É como Davi falou para Una, eu não vou oferecer sacrifício ao meu Deus que não me custou nada. Se eu oferecer esses animais nesse lugar, com essa madeira, não é o meu sacrifício, é o seu sacrifício, porque são seus. Então eu preciso comprar, e foi o que ele fez. Ele comprou a eira, comprou o equipamento, comprou os bois, e então ergueu um altar e ofereceu. Porque é um sacrifício vivo. Davi precisava pagar o custo, Davi precisava escolher. Talvez muitos pensam, não, Davi se fosse brasileiro, falava, legal, bacana, é isso mesmo, dava um jeitinho, né? Boa ideia, Araúna, boa ideia, eu vou sacrificar os seus bois no seu terreno com a sua madeira. Perfeito. Não tem jeitinho. Tem que ser pessoal. Custo por nossa parte. Ninguém pode pagar por nós. Nós precisamos arcar com um custo. Senão não é sacrifício, gente. Eu estou disposto que vocês todos sacrifiquem pelo bem do país. Peraí. Eu estou disposto para outra pessoa sacrificar, então isso não é sacrifício. Eu estou impondo um sacrifício em alguém. Então muito cuidado para não impor sacrifício ou ter sacrifícios impostos. É um termo interessante, onde fala no versículo 1 de Romanos 2, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra culto é interessante. É a palavra grega latreia. A palavra latreia significa adoração ou serviço a Deus. Toda adoração e serviço a Deus tem um custo. Exige sacrifício. O sacrifício eficaz, ele é voluntário, ele é pessoal e cabe a nós pagar o preço, cabe a nós carregar a cruz, como Jesus falou. Cabe a nós não se conformar com o mundo, como nós lemos em Romanos 12, versículo 2. Cabe a nós a renovação da nossa mente, que trata o versículo 12 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com o mundo, mas a transformação do vosso entendimento, da mente e pensamento. Essa não conformação e essa transformação da mente, cabe a nós. É o preço. Preço do quê, pastor? O preço do nosso culto racional, o preço da nossa adoração, o preço do nosso sacrifício.
O sacrifício, no Velho Testamento, o sacrifício estava intrinsecamente ligado à adoração. A adoração exigia sacrifício. Você ia no templo adorar, haviam sacrifícios. E é isso que está falando Romanos, capítulo 1, Romanos 12, versículo 1 e 2. Sobre esse serviço, esse sacrifício vivo, que nós temos que pagar. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso é conosco. Nós devemos nos colocar no altar e pagar esse preço. Pagar esse preço. De volta para Samuel. 1 Samuel, dessa vez o 1 Samuel, capítulo 15. Nós vimos o que é o sacrifício ineficaz, inútil, não serve para nada. Depois nós vimos agora o que é o sacrifício eficaz. Só falta agora a gente fechar no preço. Vamos ver o preço, porque se eu sei o que é o sacrifício e ele me custa, então tenho que saber qual o preço que eu vou ter que pagar. O custo recai, eu tenho que arcar, recai sobre mim, eu tenho que saber o que eu vou ter que pagar para ter um sacrifício, para ter adoração, para servir a Deus. Olha comigo 1 Samuel 15 e olha no versículo 22 e nós vamos ver aqui o preço do sacrifício eficaz. Versículo 22 de 1 Samuel 15 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Note que interessante. 2 vezes aí está falando sobre sacrifício e obediência. Aí continua. E o atender, que também quer dizer obedecer, você atender, você obedecer, melhor do que a gordura de carneiros. O que eram gorduras de carneiros? Sacrifício. Então esse versículo está saturado de sacrifício de uma forma ou de outra e obediência de uma forma ou de outra. Usam palavras diferentes, mas falando sobre duas coisas: sacrifício e obediência. Então, essa história aqui, todos conhecem, foi quando Saul teve a grande vitória e Deus falou: olha, é para você destruir tudo e todos, acabe com tudo. E E Saul fez o quê? Ele guardou parte dos animais e poupou o rei. Ele fez o quê? Aquela palavrinha feia, ele desobedeceu. Então veio Samuel e, de uma forma, não tom irônico, falou: ô rei, você fez o que Deus mandou? Fiz. Aí ele fala assim: e por que eu estou ouvindo o som de animais? Se você fez o que Deus mandou, não era para ter som de animais, e aquele rei ali não era para ter a cabeça no pescoço mais. Aí ele profere isso. Porque aí Saul veio com a desculpa dizendo: não, você entenda, Samuel, eu guardei o melhor dos animais para oferecer a Deus em sacrifício e holocausto. Você guardou o melhor. Você ia sacrificar animais que não eram seus. De quem eram aqueles animais? Bom, aqueles animais foram dedicados a Deus. Eles pertenciam a Deus. Deus deu a vitória. Ele falou: vá lá, destrua todo e todos. Ou seja, tudo isso me pertence. Aí Saul foi lá. Falou: vou guardar o melhor para eu sacrificar. Rei Saul, você comprou esses animais? Não. E pertencem? Não. Você pagou por eles? Não. Você arcou com custo? Não. Então, que raio você está oferecendo se não é seu? Davi não fez isso. Por isso que Davi foi rei e não Saul. Não foi por isso especificamente, mas é uma das características. Davi falou: eu não vou oferecer um sacrifício ao meu Deus que não me custou nada. Saul estava nem aí. Saul falou: opa, sacrifício grátis. Eu vou sacrificar milhares de animais que não me custaram nada. Eu vou sacrificar milhares de animais que não me pertencem. Aí é bom. É como eu entrar na sua carteira, tirar dinheiro do seu bolso e colocar no ofertório. Grande sacrifício que eu estou fazendo. Saul feriu a lei de um sacrifício eficaz. Deus não pediu sacrifício, Deus pediu obediência.
Volta para o versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele falou, Deus não está ligando para o sacrifício, não está ligando para boi, para carneiro, para sangue, como nós lemos agora há pouco Isaías. Eu não estou ligando para isso, eu quero que você obedeça, e você não me obedeceu. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício era uma forma de você concretizar a obediência. Então, se você vai desobedecer no sacrifício, então perdeu o sentido. O sacrifício se tornou, nas palavras que Deus usou, vão, vazio, inútil, que Deus não suportava mais, Deus não aguentava mais aquilo. E o atender é melhor que a gordura de carneiros. O sacrifício, preste bem atenção, o nosso sacrifício, o nosso culto racional, o preço do sacrifício eficaz, chama-se obediência. Obediência. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. Que se obedeça à palavra do Senhor. Esse é o preço do sacrifício eficaz. Quer um sacrifício eficaz? Você quer servi-lo de forma eficaz? Você quer adorá-lo de forma eficaz? Obediência. É por isso que é tão repugnante, é tão herético, é tão absurdo. Você vê igrejas e ministérios que decidem eles fazer tudo do jeito deles, contrariando Deus, aborrecendo Deus. Deus está enfadado, farto, desagradável. Não é novidade, já acontecia isso no tempo de Isaías. E acontece hoje ao redor do mundo. Eles não sabem que fazer mal, não interessa. Não é a intenção deles, não interessa a intenção. Obedecer. Por isso que é importante nós conhecermos o que Deus quer. E Ele deixa bem claro o que Deus quer. Quando Deus mandou construir o templo, o tabernáculo e tudo mais, Ele deixou instruções detalhadíssimas. Detalhadíssimas. Por quê? Porque Deus está dizendo o que Ele quer ser feito. Me sirvam aí de qualquer jeito, viu? Vão improvisando aí, inventam aí. Qualquer coisa serve. Não, não, não e não. Qualquer coisa não serve. Deus quer obediência. Esse é o preço. Olha comigo para Micaías 6. Quem determina o preço do sacrifício eficaz é Deus. É quem estamos sacrificando. Não é para a gente fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, se a gente quer. Não é assim que funciona. Isso é enfadonho para Deus, aborrece Deus. Deus está farto. Ele fala, não venham para mim com essas ofertas vãs. Vocês vêm para mim, vocês vêm me louvar, me cultuar, me servir desse jeito. Eu não quero. Quem vos chamou aqui nos meus átrios? Como vocês ousam entrar na minha presença? De qualquer jeito assim. Micaías 6, versículo 6. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-te-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiqueis a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Veja só. Não há nenhum exagero que vai impressionar Deus. Aqui tem ilustrando aqui alguém que vai dizer, como que eu vou perante Deus? Já sei. Aí ele fala, porventura, vai agradar a Deus se eu levar milhares de carneiros? Ou 10.000 ribeiros de azeite? Gente, milhares de carneiros, ribeiros, 10.000 ribeiros de azeite, fluindo com óleo. São coisas que faziam parte dos sacrifícios. Aí ele exagera, aí ele vai no outro nível. Darei o meu primogênito pela transgressão da minha alma, o fruto do meu ventre. Aí o 8.
Ele te declarou, homem. Deus já falou o que é bom. O que é bom? O que vai agradar a Deus? Deus não está interessado em milhares de carneiros, não está interessado em milhares de ribeiros de azeite, Ele não quer que você dê seu primogênito, Ele não está interessado que você sacrifique o seu primogênito, não é o fruto da sua ventre, não é nada disso. Deus já declarou, Deus já falou para você. Ele diz, se não que pratiqueis a justiça. Ames a benignidade. Ames a benignidade é você ser benigno. Não é você amar a benignidade do outro. Não, é você ser benigno. Você ser justo, ser benigno. E andes humildemente. Mais uma vez o orgulho, a praga do homem, o orgulho. Ande humildemente. Ame, seja benigno. Pratique a justiça, seja justo. Não é praticar a justiça. Ei, você aí, pratica a justiça. É você, eu, nós praticarmos a justiça. É nós sermos benignos. É nós sermos humildes. E continua. Note que fala, e andes humildemente. Andes. O que isso implica? Ter comunhão. Não, pastor, mas todo domingo eu vou para o culto. É isso andar com o Senhor? Andes humildemente com o Senhor é você ter um caminhar diário. É você saber que o Espírito Santo lhe cela, habita, você está na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas no ano, e você andar com o Senhor humildemente. Sendo bom e justo. Esse é o preço do sacrifício eficaz. Esse é o nosso culto racional. Isso é permanecer no altar voluntariamente, não amarrados, não negolados, simplesmente voluntariamente, andando com Deus com humildade, justiça e benignidade. Não precisa oferecer o fruto do seu ventre, não. Não precisa oferecer o primogênito, não. Não precisa milhares de carneiros, não. Não precisa 10.000 ribeiros de azeite, não. Não precisa de drama e excesso. Eu só peço isso. Bondade, justiça e humildade. Andando com Deus. É isso que Ele quer. Só isso. Esse é o preço. Por isso que nós lemos Isaías, ele falou, o que vocês estão fazendo aqui, hein? Quem chamou vocês os meus atos? Eu estou enfadado, estou cansado, não aguento mais isso não. É essa atitude que você quer que Deus tenha para conosco? Eu não quero essa atitude. O que eu quero é bom e amado servo. Bom lhe ver de novo. Gente, fale com Deus. Como assim, pastor? Fale com Deus, sacode de manhã, diga bom dia, Deus. Deus, me ajude hoje, eu tenho umas coisas para fazer, sabe? Tenho que estar corrido, vai ter umas... Me ajude, Deus. Que eu pensei que a gente tinha que ficar numa posição e um local. Ficar pode, mas... Fale com Deus. Eu não quero fazer chacota de ninguém ou nenhuma religião. Mas vocês conhecem uma, eu conheço porque um dia eu fazia parte disso. Para falar com Deus você tinha que discar. Como assim, pastor? Tem que fazer assim, né? Tudo. Aí você falava com Deus, aí quando você desligava... Pastor, é pecado fazer isso? Bom, se é pecado ou não, francamente não sei. Agora que não serve para nada, não serve para nada. Mas sabe o que é isso? É uma formalidade. E é justamente essa formalidade vazia, vã, inútil, que Deus, estou cheio disso. Ande com Deus, fale com Ele. Andar, sabe o que é andar? É andar. Ele está andando com você. Já pensou se você está andando com alguém o dia inteiro, a pessoa ignora você, não fala para você, não dirige a palavra para você, sequer reconhece a sua presença. Triste? Pois é. Deus, na pessoa do Espírito Santo, está caminhando, vivendo
cada minuto do seu dia ao seu lado. Eu falei com ele, ele está lá. Nós cremos ou não o que a Bíblia fala? Que se nós cremos, então é isso. E ao ignorá-lo, nós estamos o entristecendo, nós estamos o extinguindo. Deus não está atrás de nosso sacrifício. Ele quer andar conosco, de humildade, bondade e justiça. É isso que ele quer, esse é o preço. Olha em Jeremias 7. Jeremias 7 diz umas coisas aqui que acho que quando o judeu lia isso, ficava escandalizado. Jeremias 7, versículo 22. Diz assim, Jeremias 7, 22. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Não, ele falou sobre a Páscoa. Mas a Páscoa não era um sacrifício, um holocausto. O holocausto implica um sacrifício que era queimado. Tá? A Páscoa não era queimado. Inclusive, o que sobrava era jogado no fogo, mas era porque não era para guardar. E até a preparação da ceia, da Páscoa, era carneiro cozido. Eu prefiro assado, pessoalmente, mas a Páscoa não era para ser assada. Era para ser cozida na água. Mas enfim. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. É interessante. Quando o povo saiu do Egito, o povo judeu, o povo hebreu saiu do Egito, Deus não tinha falado nada sobre tabernáculo, sacrifício, holocausto, nada disso. E isso Deus falou a Moisés depois que saíram do Egito. Foi depois. Quando saíram do Egito, ele disse, eu não pedi holocausto, eu não falei para eles, aqui ó, nunca falei a vossos pais, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu não tirei vocês do Egito para vocês oferecer sacrifício e holocausto para mim. Não foi para isso que eu tirei o meu povo do cativeiro. Não foi para isso que eu libertei da escravidão. Não foi para isso que eu trouxe vocês para cá. Não foi para sacrifício. Aí ele fala que pedi. Mas isto lhes ordeneis. Dai ouvidos à minha voz e serei o vosso Deus. E vocês serão o meu povo. E andai em todo o caminho. Ele falou, me ouçam e andem comigo. Mais uma vez, andai. Deus quer andar conosco. Deus não está interessado em sacrifício. Eu falei, eu não libertei vocês. Se a saída dos hebreus do Egito é simbólico, e o é, da nossa salvação, eu posso dizer o seguinte, Deus não nos salvou para ter o nosso sacrifício, Deus nos salvou para andar conosco, em justiça, benignidade e humildade. Deus não está interessado, ele falou, não estou interessado em milhares de carneiros e ribeiros de azeite, no seu primogênito, no fruto do seu ventre, eu não ligo para isso, eu quero que andes comigo em humildade, justiça e bondade, só isso. Continuando aqui, versículo 24. Sim, para que vos vá bem. Você anda comigo, você ouve a minha voz e anda comigo, irá bem para você. Irá bem. Versículo 24. Mas, não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração malvado. Ou seja, fizeram o que bem quiseram. Seguiram seu próprio coração, que é mau, perverso e enganoso, quem o conhecerá. Mas continuando. E andaram para trás e não adiante. Uma viagem de 40 dias. E em 40 dias chegaram na terra prometida. Aí andaram para trás.
estavam lá. Entraram os 12 espiões. Vocês conhecem a história. Entraram 12 espiões. 10 voltaram dizendo, não. Nós temos que voltar para o Egito. Lá que era bom. Apenas Caleb e Josué falou, não. Caleb até falou, eu quero a minha montanha. Eu vi a montanha lá, ela é minha. Eu quero minha montanha. Ele até escolheu um lugar para ele. Mas os 10 prevaleceram contra os 2. E toda aquela geração, Deus falou, vocês vão voltar para o deserto, até as suas carcaças caírem. E todo mundo, de 20 anos para baixo, passaram 40 anos vagando pelo deserto. E todo mundo, de 20 anos para cima, não entrou na terra prometida. Morreram todos no deserto. Não na mesma hora, mas os 40 anos foi para aquela geração sair do mapa. Eu diria que isso é andar para trás. Deus tem uma terra prometida, muitas vezes chegamos próximos na porta. Aí a gente anda para trás. Por quê? Eu vou dizer por quê. Não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Na sequência, 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-os todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Deus falou, eu mandei profeta, e serve, profeta e pregador, e eles assim, Não é muito diferente de hoje, gente. Não há nada novo debaixo do sol. O princípio é o mesmo. Deus sempre quis uma única coisa: ser ouvido e obedecido. Só isso. Ouvido e obedecido. Você não pode obedecer sem ouvir. Porque ouvindo que você vai saber o que obedecer, o que fazer. Ele quer ser ouvido e obedecido. E quem ouve e obedece, faz, que é justamente a concretização da obediência. Jeremias 7:24. Mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos. Eu li isso agora. Mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Vou repetir o que eu li em Micaías 6:8. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. É isso que ele pede. Isso. 1 Samuel 15:22. Estou só repetindo o que eu já li para fechar aqui hoje. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus está pouco ligando para a gordura de carneiro. Ele quer que você e eu atendamos. Deus está pouco ligando para sacrifício. Ele quer que a gente obedeça. Esse é o preço do sacrifício eficaz. Provérbios 21:3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Fazer justiça e juízo. Fazer o que é certo. É não fazer injustiça. É não fazer coisa errada. Então não adianta sacrificar milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Deus pouco liga para isso. Esses sacrifícios devem ser uma materialização, uma representação, um monumento à nossa obediência. Mas se ele é feito com mãos impuras, como nós vimos lá em Isaías, capítulo 1, onde Deus falou, vocês vêm aqui com mãos impuras de justiça, não ajudam a causa do órfão, da viúva, do oprimido. Saiam daqui, não aceito. Ofertas vãs, saiam da minha presença. Se é apenas o exterior, se é só a casca, então Deus não está interessado. E isso é perfeitamente resumido em Marcos 12. Abra suas Bíblias para Marcos 12, e versículo 28. Isso é uma conversa que Jesus teve na casa de um doutor da lei. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar.
sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E para o primeiro, ele está dizendo o mais importante. 29, Mateus 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. O que é melhor que o sacrifício? É o atender. Qual é o primeiro mandamento? Ouve. Ouve, Israel, porque se você não ouvir, você não vai saber em que atender. Primeiro mandamento: ouve. E não é o ouvir simplesmente estar na presença das vibrações sonoras, é você atender. Mas vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. Eu sempre rio como leio isso. Tá, aqui está a palavra de Deus. Aqui está o verbo. Aí o escriba fala: muito bem, acertou. É cômico. Tá. O escriba está elogiando a palavra de Deus por ser entendido da palavra de Deus. Mas vamos lá. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, agora preste bem atenção, é mais do que todos os o quê? Holocaustos e sacrifícios. Amar a Deus e o próximo é mais do que todos os sacrifícios, do que todos os holocaustos. Amar a Deus e o próximo resume tudo. Então, se você for ter um monte de sacrifício e holocausto e não está amando Deus, está sendo injusto, não está amando o próximo, então aquele sacrifício e holocausto se torna vã, inútil e ineficaz. Porque o preço do sacrifício eficaz é a obediência. É a obediência. O nosso sacrifício, o nosso louvor, o nosso serviço a Deus é obediência. Não há adoração, não há louvor, não há sacrifício, não há serviço a Deus sem obediência. João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em outras palavras, vocês são meus amigos se me obedecerem. Cristo pode ser o seu Salvador. A salvação é gratuita. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Mas ser amigo de Jesus, o preço é conosco. Qual o preço? Obediência. Você pode ser salvo e não ser amigo de Cristo. Salvação é por conta dele. Amizade, por minha conta. Interessante que João 15, 14 fala isso, aí João 14, 15, mudou o capítulo e versículo. João 14, 15 fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Qual o maior de todos os mandamentos? Amai o Senhor Deus, toda a sua força, toda a sua alma, seu entendimento. Ame Ele. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O preço do sacrifício eficaz. O preço da adoração, do serviço, é obediência. A quê? A palavra de Deus. Por isso que é bom a gente ouvir, ler, meditar, estudar, para saber em que obedecer. E ao navegarmos essa vida, nós vamos corrigindo a nossa obediência. Isso é um processo, não vai acontecer, um dia vai acordar, não, você não vai acordar um dia, é um processo constante diário. É permanecer
no altar um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O culto quer dizer a sua adoração, é o seu louvor, é o seu serviço. Obediência, constantemente mudando de acordo com a palavra de Deus.